Diz aí, pessoal, vamos lá, nossa segunda aulinha de equilíbrio iônico pH. Vê bem, pessoal, a gente aprendeu na aula passada que a água se auto-ioniza. A água, ela se auto-ioniza, se transforma em H+, e OH-. H+ ou H3O+, né, que é o íon hidrônio, resultado do H+ com a própria água. Agora lembre, pessoal, é uma pequena percentagem disso que acontece, tá? Na verdade, é uma molécula de água, apenas uma molécula de água, num universo imenso de moléculas. Então, de uma molécula em cada 560 milhões de moléculas, em média, é que se ioniza. Então, pessoal, daí é que a gente tem o valor da constante da água bem pequenininho. Agora, a constante da água, lembre-se, é uma constante de equilíbrio. E como toda constante de equilíbrio, varia com a temperatura. Olha, a 10 graus é 0,3 vezes 10 a menos 14. A 25 é 10 a menos 14. A 50 graus é 5,5 vezes 10 a menos 14. Então, cuidado, porque pH mais POH só é igual a 14 se você estiver a quanto? A 25 graus Celsius e 1 atm. Vamos lá, começar por uma questão bem tranquila. Vê, ele dá uma tabela e diz a você assim: observando a tabela abaixo, podemos afirmar que entre os líquidos citados, qual tem caráter ácido? Pessoal, lembra, caráter ácido, H+ tem que ser o quê? Maior que 10 a menos 7. Mas cuidado, viu? Porque quem é que é maior do que 10 a menos 7? 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4, 10 a menos 3. O número é negativo. Então, daqui, olha, 10 a menos 7, pH é 7. 10 a menos 8, pH é 8. 10 a menos 3, opa, pH é 3. 10 a menos 5, pH é 5. Opa, 10 a menos 7 é 7. E 10 a menos 12, o pH é 12. Então, quem é menor do que 10 a menos 7? Coca-Cola e café preparado. Gustavo, entendi nada. Tu dissesse 10 a menos 7, pH é 7. 10 a menos 8, pH é 8. Ah, entendeu? Foi. Vem cá. Vê, pessoal. pH é igual ao quê? Menos log da concentração de H+. Ou pH igual a quem? Logaritmo de 1 sobre H+. Então, pessoal, para facilitar a sua vida, não esqueça, isso vai te ajudar e vai ajudar muito. Vou até mudar a cor. Olha para cá. Quando eu tiver uma concentração de H+, 10 a menos 6. Concentração de H+, 10 a menos 9. Concentração de H+, 10 a menos 11. Concentração de H+, 10 a menos 2. Qual é o valor do pH? Lembra de uma coisa. Matematicamente, a concentração molar de H+ é igual a 10 elevado a menos pH. E a concentração molar de OH- é igual a 10 elevado a menos POH. Olha bem, se eu fosse você, eu colocava isso na minha parede. Eu não estou brincando, não. Porque é direto, vê. Pessoal, se aqui é 10 a menos 6, quanto é o pH? 10 a menos pH. O pH é 6. Se é 10 a menos 9, quanto é o pH? O pH é 9. Se é 10 a menos 11, quanto é o pH? O pH é 11. 10 a menos 2, quanto é o pH? O pH é 2. Outro detalhe fundamental. É fácil, gostei. É fácil, pô, é legal, né, Gustavo? É. Outro, a 25 graus, pH mais POH vale quanto? 14, né? Então, se o pH é 6, quanto é o POH aqui? 8. Se o pH é 5, para 14, quanto é que falta? Se o pH é 9, o pOH é o que falta para 14. Aí é quanto? 5. Se o pH é 11, quanto é o pOH? 3, para que tem que dar 14. E se o pH é 2, quanto é o pOH? É 12. Então, pessoal,
É tranquilo de resolver. Aí alguém deve estar dizendo, ah, mas esse é fácil. Todos vão ser fáceis. Quer ver? Suponha que ele chegue para você e coloque assim na hora da prova. Se a concentração de H+, pessoal, preste atenção, for 5 vezes 10 a menos 7, se a concentração de H+, for 2 vezes 10 a menos 8. Então, veja, ele sempre vai ter que dar o log, tá? Então, na prova, ele vai botar assim, dado log de 5 igual a quanto? 0,7. Aqui ele vai colocar dado log de 2 igual a 0,3. Então, pessoal, quando pegar um assim, que você pode até achar um pouco mais chatinho, não é. Olha quem é o pH. pH menos log de 5, vou botar bem coloridinho, vezes 10 a menos 7. Certo? Certo, Gustavo. E daí? Como é que eu vou resolver isso? Assim, ó. Pessoal, não é 10 a menos 7 aqui? Não tem aqui 10 a menos 7? Pronto, essa é a potênciazinha, né? Então fica assim, ó. 7, legal, menos log de 5. Quanto é o log de 5? 0,7. Então, pH vai ser 7 menos 0,7, que é igual a 6,3. Então, Gustavo, tu pode fazer outro? Posso, veja. Aqui, ó. Como é que a gente resolve? Vem cá. Quem é o pH? pH vai ser log menos log de 2 vezes 10 a menos 8. Pega aqui, olha, 10 a menos 8, não é? Não está aqui na frente, bem bonitinho? Aí você faz assim, ó. pH é igual, né? 10 a menos 8 aqui, 8 menos o log de 2. Quem é o log de 2? Ele disse 0,30, né? Então, quem é o pH? 8 menos 0,3, que é 7,7. E aí você acabou a questão. Em outras palavras, aprenda a propriedadezinha, ó. Menos log de x vezes 10 elevado a menos y. Como é que eu resolvo y? Isso eu resolvo assim, ó. Y menos log de x. Pronto. E ele vai sempre lhe dar o log de x. Você resolve a questão e festa. Legal? Vamos lá. Olha essa daqui, pessoal. Misturando-se 100 ml de suco de laranja, cuja concentração de H+ é 0,6 molar, com 200 ml de um suco de laranja, cuja concentração de H+ é 0,3 molar, o que é que você vai se obter aí? Vê. O volume inicial, 100 ml, 0,6 molar. O volume do segundo recipiente, 200 ml, 0,3 molar. Questão de mistura, né? Quem é a concentração molar final, mas o volume é a soma dos volumes iniciais, 300. Então eu faço, né? M1V1 mais M2V2 igual a M final V final. Fazendo aqui, só faço substituir. Vou achar que a concentração de H+ é exatamente igual a quanto? A 120 dividido por 300. A concentração de H+ é 0,4 molar. Então, pessoal, olha aí. É uma solução onde a concentração de H+ é 0,4 molar. Letra A. Embora tenha marcado ali a letra B. Mas a resposta é letra A. Uma solução de H+, 0,4 molar. Certo? Resolvidinho, bonitinho. Olha a outra. Considerando que a concentração dos íons H3 ou H+ em um ovo fresco é, meu Deus, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros, né? Então isso aí vai dar quanto, pessoal? 10 a menos 8, né? Porque você tem 8 zeros, dá vírgula mais 7. Então ele pergunta qual é o pH. Qual é o pH? Só é olhar aqui, ó. Precisava fazer? Não, é 8, né? pH é menos log de 10 a menos 8. pH é igual a exatamente 8. Questão resolvida,
direto pelo método que eu lhe mostrei, letra D. Olha, essa daí, ó, estava certinho o gabarito. Vamos lá? Vamos. Vê, pessoal, no tratamento de água, a coagulação envolve a adição de sulfato de alumínio, visando a precipitação do hidróxido de alumínio e ao consequente arrasto das pequenas partículas em suspensão. No entanto, uma elevada concentração de alumínio na água pode ser nociva à saúde humana. Assim, eleva-se o pH da água tratada para assegurar a precipitação do hidróxido de alumínio. Precipitou, ele não vai na água, né? Aí ele diz que a concentração de OH- na água é 10 a menos 6. Então, qual é o pH? Pessoal, se a concentração de OH- é 10 a menos 6, eu não posso achar direto o pH. Eu vou achar o pOH, que é o log de 10 a menos 6. Quanto é? A gente aprendeu agora lá no quadro. Faz direto. 10 a menos 6, não precisa fazer isso. O pOH é igual a 6. Só que pH mais pOH tem que dar quanto? 14. Então, se o pOH é 6, o pH é o que falta para 14, vale 8. Mas, Gustavo, ele não falou que estava a 25 graus. Então, você deduz que está a 25 graus. Legal? Olha aí. Uma solução de a concentração de íons H+, também, ó, parecidíssima com aquela outra. Ó, 1, 2, 3, 4, né? Então, H+, vai ser 10 a menos 4 molar. Qual é o pH, pessoal? Exatamente igual a 4, né? É a potênciazinha. Lembra que a gente viu isso? Uma questão direta. Pô, Gustavo, só está fazendo questão fácil? Não, não estou fazendo só questão fácil, não. Olha aí, a concentração hidrogeniônica de uma solução é de 3,45 vezes 10 a menos 11 íons gramas por litro. O pH desta solução vale. Olha bem, pessoal, a gente tem aqui ó, pH menos log da concentração de H+, menos log de 3,45 vezes 10 a menos 11. Não é isso? Como é que vai ser 11 menos log de 3,45 que ele deu? O log de 3,45 é 0,54. Então, é 11 menos 0,54, que vai dar exatamente 10,46. Questãozinha também resolvida para você direta. Tá vendo? Qual a concentração de íons hidróxido numa solução aquosa 0,1 molar de HCl? Opa, HCl é ácido. Se HCl é ácido, ele vai calcular o H+. Não é verdade? Eu tenho 0,1, 0,1 e 0,1. Com isso, eu acho a concentração de H+, que é 10 a menos 1. Só que eu sei que H+ vezes OH- tem que dar quanto? 10 a menos 14. Então, OH- é 10 a menos 13 molar. Tá certo? Eu poderia ter feito direto. Ó. Se é 10 a menos 1, pH é 1. Se pH é 1, pOH é 13. Se pOH é 13, a concentração de OH- é 10 a menos 13. Legal? Olha aqui. Uma solução de hidróxido de amônio 0,25 mol por litro a uma temperatura de 25 graus apresentou um grau de ionização de 0,4%. Qual é o pH dessa solução? Olha, hidróxido de amônio é uma base. Então, você não vai achar o pH direto. No início, eu tenho 0,25 molar, 0 e 0. Mas só 0,4% vai reagir. Então, vai reagir 0,4%, 0,4%, que é 0,004 da quantidade inicial. Isso dá 0,001. Como a proporção é 1 para 1 para 1, se aqui vai ser 10 a menos 3, aqui vai ser 10 a menos 3, e OH- vai ser 10 a menos 3. Eu achando OH-, eu posso achar quem? O POH, que o POH é igual a quem? Menos log de 10 a menos 3, POH igual a 3. Se o POH é igual a 3, quanto é o pH? O que falta para 14, exatamente, 11. Se alguém não entendeu isso aqui, entenda. Ó. Inicialmente eu tenho 0,25 molar, mas só reagiu 0,4%. Então eu fiz 0,4% de 0,25 molar, que é 10 a menos 3. Como a proporção é 1 para 1 para 1, se aqui reagiu 10 a menos 3, aqui também reagiu 10 a menos 3, e OH- também reagiu 10 a menos 3. Legal?
Olha aí, uma solução 0,01 molar de ácido sulfúrico 100% ionizada tem pOH igual a. Ele dá um ácido e pede o pOH. Então, pessoal, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? O ácido sulfúrico, ele é um diácido. Ele é um diácido. Então, para cada 1 mol do ácido, eu tenho 2 mols de H+, tá? Então, se aqui eu tenho 0,01, porque é 0,01 molar, aqui eu tenho o dobro, tá? Então, eu vou achar, olha, a concentração de H+, é 2 vezes 10 a menos 2. Bora achar quem é o pH? Menos log de 2 vezes 10 a menos 2, que é 2 menos 0,3. Lembra disso? Que aí você vai ter exatamente igual a 1,7. Mas ele não quer o pH, ele quer o pOH. Aí o pOH é o que falta para 14. Certo? Pessoal, quando eu faço o pH aqui, eu faço pela propriedade matemática. Mas quando eu mostrei a você, eu mostro direto. Se é 2 vezes 10 a menos 2, como é que você faz na prova? 2 menos log 2. Tá? A potência menos o log do número da frente. Olha aí, mais uma questão legal. O estômago. O estômago. Olha, mais uma questão legal, pessoal. O estômago produz suco gástrico constituído de ácido clorídrico, muco, enzima e sais. O valor de pH no interior do estômago deriva principalmente do ácido clorídrico presente. Sendo o ácido clorídrico um ácido forte, a sua ionização é total em meio aquoso e a concentração de H+, em quantidade de matéria, mol por litro, né? Desse meio será a mesma do ácido de origem. Assim, uma solução aquosa de ácido clorídrico de concentração 0,01, que é 10 a menos 2, terá pH quanto? Pessoal, se a concentração é 10 a menos 2, o pH é exatamente 2. Tá vendo? Direto. Então, pessoal, ela ficou um pouquinho longa hoje, né? Mas foi interessante resolver várias questões de pH. Espero que você tenha gostado. Até a próxima, pessoal, se Deus quiser. Um beijão.